Olá, meu nome é Guilherme Richard, eu sou o gerente do grupo 1 do professor Diogo, e esse aqui é o nosso vídeo de apresentação final do nosso projeto Integrador 1, certo? Que tinha como objetivo criar um carrinho que fizesse entrega de ovos de maneira autônoma, né? Então vamos lá, vou começar primeiro dividindo e apresentando um pouco do que foi a equipe pra gente. Na nossa liderança, a gente teve os gerentes e os subgerentes e também a gente separou líderes das áreas. Então eu fui o gerente e a gente separou a nossa área em hardware, que no caso seria o pessoal de eletrônica, em mecânica, que no caso seria o pessoal de aeroespacial, que ficou cuidando das estruturas, ficou cuidando também da parte energética. E na área de software, a gente separou entre duas áreas que se completam, que é a área de controle e a área de lógica de emissão. Então, efetivamente, a equipe ela tem três áreas. Ela tem a área de hardware, a área de mecânica e a área de software, que é separada em controle e lógica de emissão. Eu sou o gerente, meu nome é Guilherme Richard, a Raíssa ficou responsável por ser a líder da área de mecânica, a Maria Luísa ficou responsável por ser a líder da área de eletrônica, né, do hardware, a Kathleen ficou responsável por ser a líder da área sub-área de software, né, que é a área de controle, e o nosso Rafael também ficou responsável pela liderança, né, da lógica de emissão, também uma sub-área de software. E basicamente foi assim que a gente dividiu para poder ficar um pouco mais organizado e um pouco mais dinâmico o trabalho ali. O objetivo realmente era construir um carrinho autônomo capaz de executar uma sequência de comandos, enfim, ele ia percorrer aquele trajeto que ele estava fazendo, ele depositar a carga no recipiente, e o objetivo principal era realmente fazer um carrinho que fizesse tudo isso de maneira autônoma, certo? Então a gente tinha aqui alguns requisitos que são funcionais, então ele tinha que ser autônomo, ele tinha que registrar as posições dele, e a gente tinha que fazer um login de interface para ele poder receber esses comandos. Esses eram os objetivos que não podiam terminar de jeito nenhum, não podiam não ter, certo? E também tem uns requisitos que também são requisitos não funcionais, né, que a gente poderia talvez alterar um pouco, que é baixo custo de construção, a segurança de acesso e tudo mais, que realmente foi algo dessa parte do requisito não funcional, certo? A gente definiu alguns pilares também para a gente poder trabalhar nele, no carrinho inteiro, que foi realmente o baixo custo, a operação em ambiente interno, né, a robustez e a simplicidade do nosso projeto, e a interface gráfica, que ficou um pilar ali essencial e realmente que diferenciou muito na hora de fazer todo o projeto. Boa noite, meu nome é Gustavo, sou vice-líder de mecânica do projeto do Entrega do Ovo de IPI. Hoje a gente vai falar sobre as ações estruturais de mecânica. Nosso carrinho ele tem dois andares para compartimentalizar todas as partes de eletrônica. Ele foi feito no CATIA, no Sketch, a gente fez todas as vistas, lateral, frontal, superior. E ele possui duas rodas fixas e uma roda bomba. Lá no nosso chassi plano, ele possui 180 milímetros de comprimento e 110 milímetros de largura. As duas rodas traseiras motorizadas possuem 60 milímetros de diâmetro no total e a dianteira possui 30 milímetros de diâmetro no total. O material escolhido para fazer a estrutura do nosso carrinho foi o PETG, e essa decisão foi uma decisão puramente de facilidade, porque muitos membros da equipe teriam acesso facilitado a impressoras 3D, e também a produção seria mais fácil, que não teria que cortar nenhum tipo de madeira, nem nada do tipo, então seria muito mais fácil a gente fazer o design no 3D e colocar para imprimir na impressora. Bom, a partir disso, a gente teve que escolher um filamento específico. O filamento específico escolhido foi o PETG, por motivos de... ele apresentou uma melhor característica mecânica dentre os outros analisados, como o PLA e os outros filamentos, e também possuía uma alta resistência à temperatura, ideal para o que a gente ia fazer caso a bateria esquentasse e os outros componentes também viessem a esquentar. Além de ter um ótimo custo-benefício em relação aos outros, porque se for comparar com as suas características mecânicas e tudo que ele pode oferecer com o valor, o custo-benefício é bem melhor. Então, essa foi a decisão do material. Bom, agora falando um pouco mais do projeto em si, como o Gustavo falou, realmente é um projeto que tem um design de dois andares para poder caber todos os componentes eletrônicos, e a gente optou por fazer um design mais simples no quesito da soltura do ovo, né? Então a gente, aqui na imagem vocês podem ver que a gente construiu uma rampa que ela ficaria presa completamente por gravidade. Essa rampa, ela tem um espaço embaixo dela para ela poder passar um eixo, e ela ficaria acoplada dentro do carrinho, onde ela tem a possibilidade de rotacionar tanto para a direita quanto para a esquerda, ou seja, tanto para frente quanto para trás. E com o peso do ovo, ela ficaria rotacionada para trás, impedindo que ela subisse em qualquer movimentação do carrinho, e para que esse dispositivo de rampa pudesse inclinar para frente para poder fazer a soltura, né, pelo seu eixo, a gente optou por colocar um servomotor embaixo, que quando ele chegasse no final do seu objetivo, né, ou seja, chegasse na frente do recipiente, ele pudesse ser acionado e assim levantando a rampa, fazendo com que o ovo ele rodasse e caísse dentro do recipiente que era para ele cair. Então, agora a gente finalizou a parte de estruturas do carro. Eu vou falar um pouco sobre o dimensionamento da bateria, que foi feito também dentro da área de mecânica. Bom, o dimensionamento da bateria foi baseado na energia que cada componente eletrônico necessitaria para funcionar
plenamente. Então, o que foi feito foi um levantamento das tensões de funcionamento de todos os componentes e o valor da tensão da corrente de pico de todos os componentes, para a gente poder escolher uma bateria que tivesse a miliamperagem bem estabelecida, né, para alimentar todos os componentes, e também que tivesse uma tensão nominal que não causasse danos a esses elementos eletrônicos. Com isso, a gente fez o cálculo baseado em 30 minutos de funcionamento de todos os componentes eletrônicos, de 30 minutos de funcionamento, né? O quanto de potência, né, de bateria que eles precisariam para funcionar nesses 30 minutos. A gente encontrou que o total que a gente precisaria de uma bateria seria 926 mAh. No entanto, a gente optou por usar uma miliamperagem de bateria maior para ter uma margem de erro. Então, a bateria escolhida foi uma bateria de 7,4 volts, 2S, de lítio-íon, com 1.500 mAh. Assim, a gente teve uma boa margem de erro caso algum componente puxasse mais energia do que a gente teria estimado. Bom, passando agora para as decisões de hardware. Nesse slide, a gente vai apresentar os principais componentes eletrônicos selecionados para o projeto. Da esquerda para a direita, a gente tem o MPU 650, que é a nossa unidade de medição inercial. Depois a gente tem o driver L298N, que é responsável pela potência dos motores. Do lado a gente tem a ESP32, que é o microcontrolador do sistema, e o regulador de tensão LM2596, que é essencial para a estabilidade elétrica do circuito. Agora nós vamos detalhar a função de cada um e por que a gente escolheu esses componentes. A ESP32 ela foi escolhida como unidade de processamento central devido ao seu alto desempenho e à conectividade. Para a locomoção, a gente usou motores DC com encoder, e que nos permite não só mover o robô, mas também ler o deslocamento exato realizado. O controle desses motores ele é feito pelo drive L298N, enquanto o MPU 6050 monitora a aceleração e estabilidade. A gente adicionou também o servo SG90 para o mecanismo de depósito da carga. Nossos critérios de decisão eles se basearam em 3 coisas: a busca por componentes de baixa corrente, a facilidade de integração com a arquitetura da ESP32 e a garantia de que são peças que são facilmente encontradas no mercado, facilitando a manutenção. Olá a todos, eu sou Rafael Laube. Eu vou explicar um pouco agora sobre a parte de software do nosso projeto. Basicamente, ele é um carrinho que segue os comandos que a gente insere na interface. Então, a interface, ela basicamente serve para você inserir os comandos, reordenar a fila de comandos e encaminhar esses comandos para o carrinho através de uma comunicação Wi-Fi. A gente utilizou a ESP32, que é uma plaquinha aí de Arduino, para a gente conseguir colocar o nosso software embarcado. E basicamente a arquitetura eu vou apresentar aqui um pouco mais na frente. E as decisões importantes, basicamente a gente utilizou o software modular. Então a gente separou por módulos o software para cada parte de integração funcionar separadamente. Então a gente tem um módulo para conexão Wi-Fi, a gente tem um módulo para a seção de encoder e um módulo para a seção de giroscópio. Então cada componente desse integra um módulo do nosso software. Partindo aqui para a arquitetura, a gente basicamente tem uma camada de interface. Aqui em cima a gente tem o front-end do Next.js, né, que foi a biblioteca, o framework que a gente utilizou para poder abstrair essa camada de interface. Aqui a gente tem o front-end em si, que é onde o usuário consegue interagir com o sistema. O usuário preenche os comandos, e esses comandos vão ser salvos em uma pilha de comandos. Isso aqui não salva em um banco de dados, ele fica armazenado em memória mesmo. Quando o usuário envia esses comandos, ele manda esses comandos para o back-end do Next.js, e o back-end do Next.js vai processar esses dados e enviar para a camada de apresentação. Após isso, a camada de apresentação vai dar prosseguimento ao encaminhamento dos comandos, que por sua vez vão vir aqui para a camada de comunicação MQTT. Então ele vai enviar a pilha de comandos através do protocolo MQTT para a ESP, e a ESP32 vai, através das bibliotecas do Arduino, inclusive a biblioteca para o MQTT, vai ouvir esses comandos enviados, vai processar esses dados e executar o caminho do carrinho. Aqui a gente tem o diagrama BPMN com o fluxo do carrinho do ovo. Basicamente aqui a gente está separando aqui o sistema e o robô. O usuário seleciona os comandos. Esses comandos ele vai inserir nos comandos até que ele insira a fila completa dos comandos. Depois de preencher essa fila, ele vai enviar essa fila para o controle PID, através daquele processo que eu expliquei anteriormente.
Depois disso, ele vai enviar esses dados, esse controle PID vai ser enviado para os motores e para o nosso servo motor, que foi utilizado aí para depositar o objeto. Aqui a gente tem mais detalhadamente a parte do robô. Aqui o diagrama de estados do nosso projeto, na parte de software. Então a gente utilizou o Next.js para a interface, o Supabase para guardar os dados das posições, e a utilização aqui do Docker foi para iniciar o Next.js e para iniciar o servidor MQTT na máquina. Aqui a gente tem a interface principal, que seria a interface aqui da seleção de comandos, e aqui a interface de login. Aqui seria a interface com os comandos preenchidos. Aqui o menu lateral também para a parte de comandos, para comandos auxiliares, né? Conectar, desconectar. Aqui, após preencher, o usuário envia a pilha de comandos aqui. Aqui a parada de emergência e aqui um botão para a aba do histórico. Então, depois que o usuário preenche, o caminho ideal ele fica marcado aqui com uma setinha roxa, com as linhas roxas. Aqui um vídeo demonstrativo de como que funciona. O usuário se conecta, ele preenche ali os comandos, coloca a distância. Aí, no caso, para virar, ele viraria à esquerda ou à direita, ele preenche ali, virar à esquerda ou virar à direita. Deixa eu tirar aqui. Aqui embaixo fica o preenchimento dos comandos. Ele preenche ali, virar à esquerda, virar à direita, a distância, e ele já vai marcando ali no gráfico. E aqui do lado esquerdo tem uma visualização em formato JSON, para a gente saber a fila de comandos. E depois disso, o usuário clica no botão enviar. Ele vai enviar a lista de comandos lá para a ESP. Então aqui na parte de controle a gente utilizou a linguagem de programação C++, muito utilizada aí nas bibliotecas padrões aí do Arduino. E aqui embaixo o próprio Arduino, que é um kit de desenvolvimento para sistemas embarcados. Da parte de software é isso. Muito obrigado. Bom, agora chega nos resultados finais do nosso projeto. Esse aqui é o carrinho completamente montado, com todos os componentes eletrônicos que foi utilizado na apresentação final. Aqui a gente consegue ver a rampa que foi mencionada anteriormente, e todos os componentes que a gente mencionou também no nosso vídeo. Aqui foi o primeiro vídeo que a gente gravou, foi o primeiro vídeo que ele deu realmente certo o projeto, foi mais pro final da tarde, porque a gente estava com problema de o carrinho parar e não executar os comandos de rotação. Então a gente teve que, de última hora, encontrar uma solução para isso, né? Esse aqui foi o vídeo no primeiro circuito. O carrinho ele andou muito bem, infelizmente ele fez uma rotação num lugar diferente que a gente esperava, né? Uma rotação maior, e a gente teve que, no final das contas, com a autorização da professora, fazer uma leve alteração do percurso do recipiente, mas no final deu certo e todo mundo conseguiu, enfim, comemorar. Aqui foi o segundo projeto o segundo circuito que a gente fez, né? Que foi o último circuito, o terceiro circuito, que a gente conseguiu concluir, né? Foi só o primeiro e o terceiro. O carrinho andou melhor, ele andou a distâncias maiores e fez rotações um pouco menores, mas ainda assim a gente teve que fazer também uma leve alteração de caminho para poder funcionar. Ele fez a rotação certa, mas às vezes ele estava virando um pouco mais, num ângulo um pouco maior, e aí tirando ele um pouco do caminho que ele deveria fazer. E a gente teve que fazer um pouco de mudanças no meio do caminho, mas também foi o projeto que conseguiu fazer dar certo, né? Um pouco mais de refinamento ali teria dado muito certo. E aqui foi a nossa foto final com alguns membros do nosso grupo que ficaram até o final. Foi um projeto muito interessante, a gente conseguiu aplicar nossas habilidades de uma maneira muito interessante, também junto com o professor. E é isso, essa foi a apresentação do nosso grupo. O nosso grupo é o grupo A, né? Como dito anteriormente, do professor Diogo, do gerente de Guilherme Richard, que sou eu. E foi um projeto extremamente interessante que a gente conseguiu, no final, entregar da melhor forma possível que a gente tinha para poder entregar. Muito obrigado por tudo e é isso.